Bom dia, oitavo ano, coisa mais linda da face da terra. Tudo bem com vocês? Conta uma fofoca pra Bro. A Maria Gabriela acordou cedo? Chegou às 7 da manhã pra aula de hoje? Não tem problema, Maria, se não chegou a aula tá gravada. Gente, então, como vocês sabem, a gente vai ficar um tempinho sem se ver, né? Paula, quanto tempo? Não sei. Mas a gente vai ficar um tempo longe. E nesse tempo longe, de forma alguma, você vai poder parar de estudar biologia. Então a gente vai continuar as nossas aulas assim, por vídeo. E sempre vai funcionar da mesma forma. Que forma é essa? Quarta-feira, às 7 horas da manhã, você vai receber lá no Plural uma atividade. Essa atividade vai vir um textinho, blá blá blá, pra você, vai vir o link para um vídeo, para uma videoaula, que no caso é essa que você está assistindo agora. E se você, quiser abrir em duas janelinhas, eu vou abrir uma sala lá no Hangouts e aí você pode acessar ela para ir tirando dúvida comigo. Ai, Paulo, eu prefiro assistir o vídeo primeiro e depois entrar no Hangout. Tudo bem, gente, eu estarei lá disponível para tirar dúvidas. Lá é uma plataforma para dúvida. Ai, Paulo, eu assisti a aula, eu não tive dúvida nenhuma, mas eu queria te dar um oi. Entra no Hangouts e eu estarei lá online para dar oi para vocês. Certo, gente? Então, vocês têm a opção de entrar, está disponível, é só entrar no aplicativo do Plural e você clica lá em aula online ou Hangouts, tá? Entre parênteses, Hangouts, tá? E eu sempre vou disponibilizar para vocês no horário da aula, das 7 às 8h30, essa sala pronta pra gente tirar dúvida. Pessoal, e vamos lembrar um pouquinho da nossa última aula. Na nossa última aula, a gente estava falando a respeito dos tipos de alimentos. Então, nós falamos, que os alimentos contêm nutrientes e que esses nutrientes podem ser de 5 tipos: carboidratos, proteínas, lipídios, sais minerais e vitaminas. Aí a gente falou que os carboidratos e os lipídios são energéticos, que as proteínas são estruturais ou construtoras e que as vitaminas e os sais minerais são reguladores. Aí nós falamos um pouquinho sobre eles, dissemos que são quebrados e tudo. O que a gente vai precisar entender hoje? Quando você come alguma coisa, quando você come um carboidrato, você não come o monossacarídeo puro, né? Você come o polissacarídeo, aquela molécula grandona, você come uma proteína, você come um lipídio. E o seu corpo digere este alimento. O que é o processo de digestão e como ele acontece? Para assistir essa aula, você vai precisar de a sua apostila maravilhosa do 8º ano, de biologia, claro. Você vai precisar do seu caderno, coisas que escrevam, sempre. E se quiser já abrir o Hangouts ou se quiser para deixar abrir depois, como você achar melhor. Tudo bem? Tô lá te esperando. Gente, e quando eu falo, tá? Então, nós estamos no módulo 4, lá na página 291. Quando eu tenho a imagem das pessoas rindo para a salada, porque as saladas são muito piadistas. Gente, quando eu falo de digestão, para que serve esse processo? Então, a gente tem que saber que o processo de digestão é o grande responsável por reduzir o alimento em moléculas tão pequenininhas que as suas células consigam absorver. Então você comeu aquele alimento gigantesco e aí você precisa quebrar isso para a sua célula conseguir pôr para dentro dela, tá? Tá grande demais. Gente, hoje já é quarta-feira, Então já teve 2 dias de videoaula e os alunos deram uma reclamada comigo que eu não deixo copiar a lousa. Eu falei, poxa, é só pausar o vídeo. Só que eles falaram, Paulo, mas você nunca sai da frente da lousa. Então, gente, pode ficar tranquilo que eu vou explicando pra vocês e depois eu vou, a hora que o vídeo acabar, antes do vídeo acabar, eu vou sair da frente e deixo, e é só você dar um pause ali e ficar o tempo que você quiser copiando, tá bom? Eu juro que eu vou sair da frente da lousa em algum momento. É tudo improvisado, eu ainda tô aprendendo. Gente, e pra fazer essa digestão, você tem o seu sistema digestório. Do que é composto o seu sistema digestório? Se você der uma olhadinha na página 292, a gente tem uma imagem disso, tá? Mas vocês sabem que eu gosto de apontar em mim. O tubo digestório, então, é um tubo de passagem e ele tem duas entradas ou saídas, ele tem 2 luzes. Então, a gente tem a boca
todo o tubo e ele termina no ânus. E nós temos que isso é muito importante. Se você lembrar lá do 7º ano, nós vimos que existiam animais, né? Existem animais, os quinidários, os platelmintos, que eles têm boca, mas não têm ânus. E qual que é o problema disso? Que aí o alimento entra, é digerido e sai pelo mesmo lugar. Então o sistema digestório não pode ser especializado. O seu, como ele faz um caminho único dentro do seu corpo, ele pode ser especializado. Cada região vai fazer uma coisa diferente. Tudo bem? E aí, do que é formado o seu tubo digestório? Seu tubo digestório começa na boca, vai para a faringe, desce pelo esôfago, chega no estômago, vai para o intestino delgado, intestino grosso e termina no ânus, que é um esfíncter de contração voluntária. Só que ao longo do tubo digestório existem 3, que eu posso falar que são 8, glândulas anexas. Paula, como 3, 8? Porque nós temos 3 tipos de glândulas anexas. Nós temos as salivares, o fígado e o pâncreas. Só que são 6 salivares, tá? Você tem 3 pares de glândulas salivares. Então, por isso que eu disse que são 3, que são 8, né? Porque 6, 7 com o fígado, 8 com o pâncreas. Paula, e a vesícula biliar? A vesícula biliar, ela não é uma glândula. Por que ela não é uma glândula? Porque ela não produz a secreção. Ela armazena a secreção que foi produzida pelo fígado. Tudo bem? Gente, e aí vamos entender um pouquinho o que é isso de glândula anexa. Então, quando eu falo em tubo digestório, poxa, não sobrou espaço aqui na minha lousa. Quando eu falo em tubo, o que você tem que vir na sua cabeça? Algo assim. E o alimento tá passando aqui dentro dele. Lá, 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 lá. Mas, o que é uma glândula anexa? Uma glândula anexa, ela está anexa ao tubo digestório. Ou seja, uma glândula que está aqui do lado, ó. E essa glândula, ela é a responsável por ter um ducto aqui e ela vai jogar o que ela produz aqui dentro do tubo digestório. Então, a secreção dela vai lá junto com o alimento. Só que o alimento em algum momento passou por dentro da glândula? Não. Então, isso é a glândula, certo? O alimento nunca passa por dentro dela, mas recebe os produtos de secreção. E aí, gente, nós temos algumas atividades experimentais para fazer na nossa apostila. E a gente não vai fazer. Porque eu gosto tanto. Sim, eu também gosto. Vocês sabem que eu adoro descer pro laboratório. Mas, gente, temos um probleminha aqui. São atividades que precisam de um certo nível de segurança, que eu não tenho aqui na minha casa. Também precisa de vidraria e precisa de alguns reagentes que eu não possuo e que eu não posso nem comprar, tá? Tem um reagente aí que a escola tem autorização para comprar, mas eu, pessoa física, não tenho. Então, não se desespere. A gente vai fazer essas atividades experimentais assim que a gente voltar para a escola. Então, quando a gente voltar para a escola, nosso primeiro dia de aula, eu já vou começar fazendo as atividades experimentais que eu pulei, tá? Mas as atividades experimentais deste módulo, no caso o módulo 4, não serão realizadas nesse modelo EAD aqui que a gente tá, tudo bem? Mas pensa pelo lado positivo. É chato que a gente não vai fazer agora, mas vai ser muito mais legal fazer ao vivo do que fazer por um vídeo. Então, tudo tem um lado bom. Gente, então, tá, pula aí a atividade experimental. O de olho é sobre a atividade experimental também. E a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de digestão. Então, a gente tem que entender que o processo de digestão do seu corpo, ele envolve 2 processos diferentes. Que 2 processos são esses? Os processos físicos, também chamados de mecânicos, e os processos químicos. Qual é a diferença? Gente, um processo físico, ele quebra o alimento em pedaços menores, mas não transforma. Por exemplo, os seus dentes. Você come lá um pedaço de pão. Os seus dentes quebram pão grande em pão pequeno. Mas ele não transforma, continua sendo pedaços pequenos de pão. Então, a gente tem que isso é uma digestão física ou isso é uma digestão mecânica.
Em compensação, quando a gente fala de uma digestão química, ela transforma o alimento. Aquele alimento ele deixa de existir e passa a existir outra coisa. Tá? Então, por exemplo, eu comi amido e a minha saliva consegue transformar amido em maltose. Lembra, o amido é um polissacarídeo, a maltose é um disacarídeo. A partir do momento que eu transformei o alimento, eu tenho uma digestão química. Por que essa digestão é química? Porque vocês vão aprender melhor no nono ano, eu sei que vocês não têm química ainda, mas vocês vão ver que quando a gente tem uma reação química, o reagente é diferente do produto. Então aqui eu tenho que eu comecei com uma coisa e eu terminei com outra. Então isso é uma digestão química. Para a digestão química acontecer, o nosso corpo conta com a ajuda das lindas das enzimas. Paula, sem enzima não tem digestão? Gente, enzimas são catalisadores biológicos. Traduzindo, aceleram reações químicas. Eu estou dizendo que a reação química não aconteceria sem enzima? Não, ela aconteceria, só que ela seria extremamente lenta. Tão lenta que seria incompatível com a vida da forma que conhecemos, porque para produzir energia a gente ia demorar mais tempo do que a gente gasta essa energia. Então o saldo não ia dar certo, tá? Então nós precisamos das enzimas. E como eu consigo enzimas? Gente, enzimas são proteínas produzidas por quem? Pelos seus ribossomos. Lembra lá na nossa aula de célula? Então a função do ribossomo é produzir a proteína. Então o seu DNA já tem lá a informação genética para que você produza aquela enzima específica. Seu ribossomo lê essa informação e faz a proteína, desde que eu dê para ele, claro, os aminoácidos. Lembra? Tem 20 aminoácidos, a gente precisa, a gente produz alguns e precisa se alimentar de alguns. Então, tendo os aminoácidos, seus ribossomos montam isso na forma da proteína, da enzima que você precisa. Tudo bem? E nós temos que saber que elas não são consumidas durante a reação. Isso é muito legal. Porque assim, eu tinha um alimento, a enzima veio aqui, quebrou ele, fez a reação química acontecer e agora ele está quebrado. E a enzima continua aqui disponível. Se eu comer mais, ela atua de novo. E come mais, e ela atua mais uma vez. Então a enzima não é consumida no processo, ela continua lá disponível e sempre que for chegando mais substrato, ela vai quebrando mais. Ok? Dúvidas até aqui? Se não, a gente pode continuar. Gente, e elas são altamente específicas. O que eu quero dizer quando eu falo que ela é altamente específica? Poxa, o nome é até um pouco intuitivo pra gente, né? Ai, só um minuto. Vocês viram que linda que a minha caneca tem o leãozinho do ângulo? Sensacional, né? Gente, então, nós temos que elas são altamente específicas. O que eu quero dizer quando eu falo isso? A enzima que quebra A não quebra B. Ela é específica. Então, ela só sabe quebrar A. A enzima que quebra B só quebra B. Tá? Então, não adianta eu pegar a enzima que quebra carboidrato e dar proteína para ela. Ela sabe quebrar uma coisa específica. E só aquilo e mais nada. Até aqui, gente, algum problema? Se não temos problemas, a gente continua. E quando eu falo que a gente continua, o que a gente vai fazer agora? Na verdade, essa aula, vocês devem ter olhado ali na apostila, ela dura 2 módulos. Então, a gente não vai terminar o conteúdo hoje, A gente só explica o que é digestão e começa o tubo. Aí a gente faz o tubo semana que vem. Mas o que eu vou fazer com vocês agora? Passar órgão a órgão do nosso sistema digestório. Então a gente precisa entender o que acontece na boca, o que acontece na faringe, o que acontece no esôfago, até chegar lá no ânus. Passando, claro, pelas glândulas anexas, Porque a glândula anexa ela joga em um pedaço do tubo. Quando a gente estiver falando da boca, a gente vai falar das glândulas salivares. Quando estivermos falando do intestino delgado, falaremos do fígado e do pâncreas. Certo? Então a gente precisa entender agora cada órgão do nosso sistema digestório.
Hoje a gente vai ficar só com a boca. Aí na semana que vem a gente vai de faringe até o estômago. E aí na outra semana a gente faz os dois intestinos. Ok, pessoal? Então vamos lá. A boca. Qual é o tipo de digestão que acontece na boca? Física ou química? As duas. Então nós temos na boca os dois tipos de digestão acontecendo. Como assim? É que na boca você mastiga. E quando você mastiga, você está quebrando comida grande em comida pequena. E quando eu só faço isso e não transformo, eu tenho uma digestão física. Então nós temos na boca a digestão física, opa, sumi da tela, feita pelos dentes, na mastigação. Mas nós também temos a digestão química. Como? Ué, a digestão química, ela não precisa ter uma enzima para poder transformar o alimento? As nossas glândulas salivares liberam uma solução aquosa e nessa solução a gente tem uma enzima. Uma enzima que olha como o nome dela já te ajuda a saber quem é. O nome dela é amilase salivar. Amilase, porque ela quebra amido. Salivar, porque ela é produzida na saliva. Só que vocês sabem que biologia gosta de um sinônimo, né? Então, gente, o nome antigo da enzima, mas que ainda é muito usado, é pitialina. Mas é um nome bonitinho, né? Eu gosto de chamá-la de pitialina. E aí nós temos que lembrar, então, o que faz a pitialina, ou a amilase salivar. Ela é responsável por quebrar amido em maltose. Então, significa que tudo que tem amido, a digestão acontece na minha boca? Ela começa na sua boca, mas ela termina no seu intestino. Por que que ela não acontece só na boca? Porque você, cidadão, não mantém o alimento tempo suficiente na boca. A gente põe lá, dá 2, 3 mastigadas e engole. Então, nessa, a gente tem que o alimento não é totalmente digerido pela boca, sempre precisando terminar essa digestão lá no intestino, certo? Como você consegue ver que eu não tô mentindo? Você vê essa digestão acontecendo? Coisa mais linda da face da terra. Bolachinha de amido de milho. Sabe? A gente costuma falar a marca, aquela caixinha amarela. Gente, por que bolachinha de amido de milho derrete na boca? Aquela bolachinha gostosa que você põe na boca e ela se desfaz. Olha o nome. Ela é feita de amido. Se ela é feita de amido, a sua saliva consegue digerir. E por isso já começa a digestão na boca. Você sente ela derretendo na sua língua, certo? E aí, esse alimento que já está mastigado, que está misturado com saliva, que está parcialmente digerido, a gente não vai mais chamar de alimento. A gente vai chamar de bolo alimentar. E de forma voluntária, você vai engolir o bolo alimentar. Como que você faz isso? Acompanha comigo. Pega a língua e põe no céu da boca. Duro, duro, duro. Tô pondo a língua cada vez mais para trás. Mole! Então, gente, nós temos o palato duro e o palato mole. Quando você joga o alimento lá no fundo, ou seja, quando você joga o alimento no palato mole, ele vai para a faringe e você engole. Tudo bem, meus amores? Temos dúvidas? Se temos dúvidas, hangouts no plural, certo? Se não temos dúvidas, vamos fazer exercícios. Página 298. Você já pensou nisso? Todo mundo achou? 298. Isso. A transformação do amido em maltose é uma reação química? Justifique a sua resposta. Mariana, conta pra mim. É? Gente, então nós temos que sim, né? A transformação do amido em maltose é uma reação química. Por que é uma reação química? Porque transformou o alimento.
Então, transformou o amido em maltose. Quando ocorre transformação, ou seja, quando o produto é diferente do reagente, eu chamo isso de digestão química. Tudo bem? Vira a página. Nós temos três testes para fazer. Em condições... Ai, gente, dá reflexo, mas eu vou ter que pôr os óculos para ler, tá bom? Em condições idênticas, mesmo tipo de panela, mesma quantidade de água, mesmas condições de temperatura e pressão, e utilizando massas iguais de batata, ao colocar batatas inteiras em uma panela e cortadas em outra panela, verificamos que as cortadas cozinham em maior velocidade. O fator determinante para essa maior velocidade de reação é o aumento da... Eu não usei esse termo. Gente, vamos lá. Então, nós temos que, se eu pegar a mesma batata e colocar ela inteira para cozinhar, ela demora X de tempo. Se eu cortar ela, então, ó, é a mesma batata. Cortei aqui e cortei aqui. Essa daqui cozinha mais rápido. Por que essa daqui cozinha mais rápido? Porque quando eu coloco, quem vai cozinhar a batata? A água quente que está em volta dela. Quando eu coloco ela assim, onde a água quente está entrando em contato? Na volta de toda a batata. E quando eu coloco aqui, também na volta de toda a batata. Só que essa batata aqui tem mais voltinha, não tem? Tem mais voltinha. E como é o nome de voltinha? Pressão? Temperatura? Massa ou superfície? Gente, vocês já aprenderam? Já aprenderam em DG? Isso aqui é a superfície. Então, aumenta a superfície de contato. E por que a gente está falando disso nessa aula? Porque é o que seus dentes fazem. Por que é importante quebrar alimentão em alimentinho? Para quando for ter a digestão química, as enzimas conseguirem entrar em contato numa maior porção da substância. Certo? Então, alternativa D, superfície de contato. 2. Sabemos que as enzimas possuem um papel fundamental nas reações químicas que ocorrem em nosso corpo. Marque a alternativa que indica corretamente a função dessas substâncias orgânicas nas reações dos nossos organismos. Gente, as enzimas atuam retardando, ou seja, diminuindo a velocidade da reação? Aceleram. Então, não, elas não diminuem a velocidade, elas aumentam a velocidade. B. As enzimas atuam aumentando a velocidade de uma reação? As enzimas não atuam à velocidade? Poxa, essa é a função delas. As enzimas atuam apenas degradando substâncias? Não. Vira a página. Tem que falar pra mim o que é verdadeiro e o que é falso. E tem que falar de verdade, tá? Então, assim, ó, eu tô ouvindo. Eu vou perguntar, você responde aí, tá bom? Analise as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta em relação às glândulas salivares e suas ações. Então, queremos falar do que acontece na boca. 1. As glândulas salivares são estimuladas a secretar a saliva, que é uma solução aquosa, onde se encontra a enzima amilase, sais minerais e muco. Gente, então a saliva produz uma solução aquosa? Tem amilase salivar? Então, essa afirmação está correta. 2. A amilase digere o amido, reduzindo a maltose. A amilase quebra o amido em maltose. Sim, então a 2 também está certa. Vamos lembrar um pouquinho comigo, só um negocinho da aula lá da outra semana? O que é a maltose? Isso, Sofia! A maltose nada mais é do que 2 glicoses juntas. É um disacarídeo formado por glicose mais glicose. Então, isso já me mostra que vai ter que quebrar de novo, né? Maltose ainda é disacarídeo, tem que virar mono. Vamos ver cenas dos próximos capítulos em que parte do seu corpo isso vira mono. As glândulas salivares são estimuladas a secretar saliva,
que é uma solução aquosa, onde se encontra a enzima pepsina, sais minerais e muco. A gente nem falou da pepsina ainda. Não é produzida na saliva. A pepsina, vou dar spoiler aqui, ela tá lá no seu estômago, por isso que a gente não falou dela ainda, vamos conversar sobre ela na aula que vem. Dúvidas, angústias, problemas, que abre seu coração? Gente, se não tem nada disso, então, para a quarta-feira da semana que vem, vocês vão me entregar a tarefinha do módulo 4. Paula, eu tô de quarentena, eu tô isolada em casa, não dá pra fazer tarefa. Dá sim? Claro que dá. Vocês têm cada ideia. Gente, você vai continuar fazendo a sua tarefa em folhinha de tarefa, igual como sempre foi. Vai preencher o cabeçalho completo, tarefa mínima de biologia, aula 4, professora Paulo, nome lindo que mamãe te deu, seu número, a data que você fez, turma você está no 8º ano e você estuda no período da manhã, certo? Preencheu o cabeçalho, vai fazer a tarefa. Ué, você não precisa copiar enunciado de tarefa? Sempre precisou, não é agora que vai mudar. Então, exercício 1, marca aí comigo o que você precisa copiar. Você não vai copiar as 2 primeiras linhas, você vai copiar a terceira ali, ó. Indique no seu caderno os fenômenos em que ocorrem reações químicas, 2 pontos. E aí você vai copiar todos os itens. Na frente de cada item, você vai marcar se é uma reação química ou se não é. Então, evaporou a água do rio, a água líquida virou água gasosa. Isso é uma reação química? Você vai dizer sim ou não. Lembrando que reação química é quando eu transformo. Então, eu tinha que ter uma coisa e agora eu tenho outra. Certo? Vai fazer todos os itens, todos copiados. 2. Opa! Você vai copiar, não precisa copiar o parênteses, mas o resto do enunciado precisa. Copia o A e responde, copia o B e responde. Certo? Gente, essa não tem problema nenhum. Tá? Facinho. Não vou ler, porque senão vocês sabem que se eu leio eu acabo dando a resposta assim, né? E você tem que quebrar a cabeça e tentar fazer sozinho em casa. A 3, você vai lá pro final da segunda linha. Identifique-os, descrevendo de forma simples o seu funcionamento, relacionando-os ao que já foi estudado sobre digestão. E aí você responde: Paula, o começo dessa questão está falando, reveja os resultados dos experimentos do módulo, a gente não fez. Não, a gente não fez, mas termina de ler a pergunta. É possível identificar 2 fenômenos distintos envolvidos na digestão do alimento na boca, um químico e um físico. Você precisa do experimento para saber qual é a digestão física da boca e qual é a digestão química da boca? Não precisa, né? Então, sem reclamar, sem choro, sem vela, vai ter que fazer o exercício 3 sim. Paula, e tá, terminei a minha tarefa. Como que eu faço para te entregar? Aí eu vou pedir para você aguardar. Guarda a folhinha de tarefa com você, porque a gente tá vendo ainda de vocês mandarem essas fotos pra gente via aplicativo do Plural, só que essa funcionalidade da plataforma ainda não está pronta. Então, mas pode ficar tranquilo que até quarta-feira, que até o dia de você entregar, isso estará pronto. Ah, vou deixar pra fazer então quando ficar pronto. Não, amor da minha vida, porque quando ficar pronto, vão te pedir pra entregar todas. E aí você acumulou já de segunda, de terça, de quarta, de quinta. Então, já vai fazendo e deixa ela guardada, que é só a forma de entrega que a gente vai conversar com você melhor como será. Ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam quietinhos dentro de casa. Vocês não estão de férias, não é pra passear, não é pra ir jogar bola, não é pra sair com o vizinho, não é pra ir pro bosque. Então, vocês estão em casa, isolados, lavando muito bem as mãozinhas e se alimentando bem. Afinal, pode parar com essas dietas malucas que vocês têm mania. Agora é hora de deixar o nosso sistema imunológico bem forte, ok? Gente, tô no Plural esperando vocês. Só vou sair um pouco da frente da lousa para você conseguir copiar ela tranquilamente, ok? Beijo, te vejo ali no chat, tô esperando pra gente conversar. Beijo.